reivindicou esta terça-feira a autoria das explosões em várias igrejas e hotéis no Sri Lanka no domingo de Páscoa. De acordo com o último balanço das autoridades, pelo menos 321 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas. Segundo um comunicado difundido pela agência AMAC, do Daesh, os autores do ataque que visou cristãos e cidadãos dos países da coligação, liderada pelos Estados Unidos da América e composta por 75 países, são militantes do grupo jihadista Estado Islâmico. Boa noite, nós estamos no canal Força Educação e nessa noite eu queria tratar com vocês sobre esse crescimento, essa ascensão entre vários povos do mundo, do desejo de eliminar, destruir os seguidores de Jesus Cristo. Para muitos, nós estamos vivendo o que podemos qualificar, nós que acreditamos e temos fé no Evangelho, na carta, no livro chamado Bíblia, que Deus nos enviou através de seus profetas, apóstolos e seguidores. Nós podemos falar que está se aproximando o fim dos tempos, o momento em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retornará e fará o grande juízo, o grande julgamento de todas as nações do mundo e de todos os povos. E quando eu coloco em evidência, através da reportagem inicial, a questão do ataque no Sri Lanka pelo Estado Islâmico, que levou à morte mais de 300 cristãos, em sua grande maioria cristãos católicos, mas nós não podemos dizer que em sua totalidade e exclusivamente, porque, infelizmente, a cristandade ela não se resume ao catolicismo, ela não se resume ao protestantismo, ela não se resume aos atos de fé e crença no Evangelho de Jesus Cristo. A cristandade se proliferou, assumiu novas denominações, e em alguns casos as pessoas até chamam o Cristo por outro nome. Mas é importante que nós saibamos, todos aqueles que tenham fé que Jesus Cristo era Deus e ressuscitou ao terceiro dia após o Calvário da cruz, é necessário que nós façamos uma grande reflexão sobre isso. E a partir do Sri Lanka eu quero trazer um dado bem atual. Uma discussão que aconteceu no dia 20 de março e que hoje ganhou tribunais e também ganhou delegacias. Eu estou falando da discussão que houve entre dois nadadores, Felipe França e Joana Maranhão. Quem são essas pessoas? Qual a importância delas para a gente discutir a fé e a perseguição a todos aqueles que seguem o Evangelho de Jesus Cristo? Bem, essas duas pessoas são esportistas profissionais e que são financiados pela Confederação Brasileira de Desporto Amador. E na seleção brasileira de natação, ambos são ícones, né? Principalmente a senhora Joana Maranhão. E a senhora Maranhão ficou profundamente ofendida porque em um dos seus posts em Twitter, ela fez menção a uma determinada postura. Sempre uma postura bastante ideológica, sempre marcadamente pelas suas posições políticas. E devemos lembrar que Joana Maranhão veio a público em 2015 relatar que durante os seus treinos desde a infância ela sofria abusos por parte de seu técnico. E abusos esses que são intoleráveis e inaceitáveis, abusos sexuais perpetrados, segundo ela, por pedófilos. O caso ainda corre na justiça, mas foi criada a famosa Lei Joana Maranhão, que justamente visa defender a integridade física, psicológica e sexual das crianças que estão submetidas a esportes de elite. Mas Joana Maranhão, no dia 20 de março, veio a público criticar a Confederação Brasileira de Desporto Amador, porque, segundo ela, estava profissionalizando precocemente a juventude, colocando os jovens para disputar
eventos de natação em raias olímpicas de 50 metros. No que ela foi rebatida também pelo nadador Felipe França, que disse que reconhecia nessa postura um avanço. Afinal de contas, nós estávamos nos aproximando dos países que têm os melhores índices, que têm as melhores condições e os melhores resultados nas Olimpíadas. Porém, Joana Maranhão interpretou a crítica como um absurdo e começou a xingar e a proferir palavrões, demonstrando toda a sua falta de inteligência emocional, toda a sua falta de consciência do que seja um debate. Então ela partiu para a agressão, uma agressão moral, insidiosa e covarde, inclusive atacando a fé em Jesus Cristo professada pelo senhor Felipe França. E é esse o ponto que eu quero chamar a atenção. Todos os dias, nós que somos cristãos, sofremos muitas perseguições. Nós somos acusados de sermos falsos cristãos, nós somos acusados de sermos insidiosos, perseguidores, preconceituosos, iníquos julgadores. Porém, eu não conheço nenhuma outra fé que seja tão aberta à diversidade, que seja tão aberta à salvação do que o cristianismo. E quando eu falo cristianismo, eu falo de leitura da palavra de Deus. Infelizmente, algumas pessoas não têm leitura e são levadas a acreditar em absurdos, como, por exemplo, que é possível um homem de uma determinada denominação cristã te salvar, inclusive quando a palavra de Deus diz que tu não pode ser salvo, contrariando assim aquilo que for escrito e ensinado, que seja a mensagem de Deus para nós. Pois Joana Maranhão acusou Tiago de não ter empatia, pois era um fundamentalista religioso, evangélico, horrível, indesejável. Diante dos impropérios proferidos por Joana Maranhão, hoje, dia 3 de maio, o senhor Felipe França decidiu prestar queixa, pois sentiu a sua honra ofendida pela calúnia e pela difamação. Mas a Joana Maranhão, na sua postura política, resolveu abrir um processo contra o senhor Felipe França, pois ele a perseguia e estava levando que vários seguidores a acusassem de crimes os quais ela não cometeu. Eu quero dizer que essa intolerância religiosa tem crescido, tanto nas palavras de Joana Maranhão quanto de tantas outras pessoas. E o mais incrível e o mais detestável dessa postura é que ela acontece justamente quando nós não estamos olhando. É sempre algum comentário que os evangélicos imundos elegeram político A, B ou C. Que esses fundamentalistas horríveis são a favor de tortura, porque um determinado candidato foi eleito presidente da República. E eu quero dizer a você que acredita na educação, que tem fé em Jesus Cristo acima de tudo, que acredita na sua família, que sabe que a manutenção da família, o amor, o respeito à sua esposa, a seus filhos, a seu marido, aos seus pais, aos seus irmãos, é o começo de tudo. É o começo da dignidade. Jesus Cristo foi cuspido na cara, foi agredido, foi molestado da maneira mais imunda e cruel que se tem notícia. Teve que carregar por vários metros a própria cruz na qual seria crucificado. E ainda assim não proferiu qualquer impropério contra seus algozes. Nós cristãos devemos buscar a Cristo, sempre. E devemos saber que nesse mundo tedioso, que jaz no inimigo de Deus, Satanás, nós sofreremos perseguições, sempre. Mas devemos ter bom ânimo e fé, pois Cristo está conosco.
Os seus anjos estão ao nosso redor e ele nos protegerá e nos dará calma até o último momento, tranquilidade e benignidade. Irmãos, na fé em Cristo, não importa em quem votamos, se você se define como alguém de esquerda ou de direita, isso é irrelevante para nós que somos cristãos, pois a nossa fé é em Cristo Jesus. E essa fé fundamenta todas as nossas ações. Somos perseguidos, somos às vezes humilhados, somos escrutinados dentro de uma sociedade que desconhece o nosso Salvador, que desconhece o poder da palavra de Deus. Mas tudo bem, Cristo está conosco, seus anjos estão ao nosso redor. E com certeza, diante de tanto sofrimento e tanta dor, Ele nos trará a paz. É isso que eu acredito. E se você, que não acredita em Cristo, não acredita na Bíblia, que acha que a Bíblia foi um livro adulterado puramente e que lá só tem escritos de homens, eu te convido a ler, a estudar e a compreender. Porque esse canal nós valorizamos a educação. E a educação vem pelo interesse próprio. Você se dedica e você agrega novos valores, você cresce, você se desenvolve. Tenha fé, busque a Cristo e você verá uma transformação na sua vida. Eu não acredito no Evangelho da Prosperidade. Claro que não. Mas tenha certeza que Cristo te fará prosperar, pois Ele estará contigo. O emérito Papa João Paulo II, uma pessoa que eu respeito e aprendi a amar desde a minha infância, em sua autobiografia diz que em vários momentos da vida se sentiu terrivelmente angustiado. E ele sonhava nesses momentos que caminhava na praia e vinha quatro pares de pegadas. Então ele sabia que não caminhava sozinho e acreditava ser Cristo que andava ao seu lado. Mas no momento de maior aflição, quando ele sofreu um atentado de morte, ele sentiu-se sozinho novamente. E dessa vez ele sonhou e não viu mais, quando caminhava na praia, 2 pares de pegadas, mas tão somente um par. E no seu coração ele perguntou: Senhor, por que me abandonaste? É incrível porque essa citação é a de Cristo no madeiro. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus não desamparou. Nem o nosso Salvador, Jesus Cristo, e também nem o Papa João Paulo II. Talvez o último Papa que tenha tido verdadeiramente fé em Deus. Fé acima de tudo. E eu convido a cada um de vós, cristãos, independente da denominação, vamos estudar a Bíblia. Vamos orar, vamos pôr nossos joelhos no chão e saber que esse mundo, dominado pelo mal, dominado pelas hostes malignas, onde os maus prosperam, Deus não irá nos abandonar, nunca, pois Ele voltará para nos dar a salvação. Esse é o canal Força Educação, porque nós precisamos ter força do conhecimento, a força do conhecimento e da fé. Era assim que dizia o bispo de Hipona, reconhecidamente Santo Agostinho, o maior papa que a cristandade jamais conheceu na Idade Média. E eu convido vocês a conhecerem e a amarem Jesus Cristo e aumentarem a fé e viverem felizes. Muito obrigado. Deixa o gostei e compartilha.